Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião pública. Tivemos um problema de ordem técnica na nossa transmissão online, então a gente está fazendo aqui uma gravação, né, Geraldo, para a gente poder disponibilizar para o pessoal o nosso tema. Hoje a nossa palestra é com o nosso irmão Geraldo, né, e a gente vai ler uma pequena mensagem antes e fazer a prece para a gente poder começar. Vamos lá. O Homem Velho, isso aqui é do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Para vencermos a guerra contra o homem velho que habita em nós, será necessário ergamos a bandeira da paz. A nossa guerra deverá ser pacífica. Não mataremos o homem velho, pois trata-se de uma violência que não condiz com a lei do Criador. O objetivo é tornarmos o homem velho mais brando, mais pacífico, mais humano. Não podemos matar o homem velho, porque ele é o somatório de nossas experiências, de nossas lutas, erros e acertos. Ou seja, ele é o que somos na atualidade. Não devemos vê-lo com olhos de desdém, mas sim de compaixão. Destruir não, reformar sim. Deletar não, reeditar sim. Esquecer não, refazer sim. Combater não, um acordo de paz sim. Saiba compreender e ter paciência consigo mesmo, tomando o devido cuidado para não cair nas teias da acomodação. Entenda que evolução é processual. Caso esteja no limite das próprias forças, é porque está fazendo o melhor que pode, e essa quantidade é suficiente para Jesus, porque Ele não deseja mais do que aquilo que você pode oferecer. Senhor, graças te damos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos. Abençoe, Senhor, mais essa palestra, para que possamos, Senhor, adquirir os conhecimentos para a eternidade. Que o Senhor possa nos auxiliar a lidar com o homem velho que há em nós. Nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre. Graças a Deus e que assim seja. Geraldinho? Sim, boa noite a todos. Hoje nós queremos falar sobre haverá falsos profetas e falsos cristos. Basicamente em 4 situações. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos espíritas, prodígio dos falsos profetas, e não creiais em todos os espíritos. Item 1 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar. Conhece-se a árvore pelo fruto. Está lá em Lucas 6, 43 a 45, que diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é árvore boa, é árvore que produz bons frutos, não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos pinheiros, nem cachos de uvas em sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do seu tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala o que está cheio o coração. Essa passagem de Lucas nos mostra claramente que o homem que prega realmente os ensinamentos do Cristo, ele não só tem que falar pela boca, mas falar com o coração também. E com o exemplo, com as atitudes dele. Mas nós estamos vivendo um período de intensa perturbação, tormento da humanidade, em que há muita gente aproveitando sobre essas situações, né? Levando pensamentos equivocados a respeito dos ensinamentos do Cristo. Tá? Quando se fala haverá falsos profetas, haverá falsos cristos, é evidente que existem verdadeiros cristos e verdadeiros profetas. Tá? Partindo desse princípio, nós vivemos numa sociedade em que nós temos que ter razão e lógica para saber quem fala a verdade e quem não fala a verdade. Um homem que não tem ética, que não tem moral, ele não pode estar falando verdade, porque ele não consegue falar a verdade. Um homem ilibado pelas leis morais, pela ética profissional, pela ética religiosa, ele fala perfeitamente porque ele tem capacidade para se expressar a respeito do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Tá?
Eu queria falar uma passagem de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas. É uma lógica que nós temos que nos guardar dos falsos profetas, porque eles estão assim, tá? Porque Jesus disse que haveria um tempo que haveria muita iniquidade. Está lá no próximo, né? Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, que ele diz o seguinte, que haveria um tempo que haveria muita iniquidade, que aqueles que não fossem persistentes não suportaria. Nós estamos vivendo isso. Mas persistente no que, Paulo? Persistente no bem, gente. No amor. Com todas as dificuldades que ele possa estar passando, ele persiste fazendo bem. Quando chega qualquer dificuldade, primeira coisa do falso profeta, ele é reclamar de Deus, blasfemar contra Deus. Deus me abandonou. Deus está castigando. Deus está me castigando. E não é uma verdade. Por quê? Se existe a lei da causa e efeito, a lei da causa e efeito é uma lei natural. Que você vai colher tudo aquilo que você vai plantar. Mas tudo tem seu alívio. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que encontrais cansado e aflito, que eu vos aliviarei, que comigo o fardo é leve, que o jugo é suave. Tá? Com Cristo. Vá até Ele sinceramente, peça ajuda para Ele, tá? Que você vai ser ajudado. Pode ter certeza disso. Não perca a esperança. Atrás de uma tempestade sempre haverá uma bonança. Isso é muito natural. É uma lei da causa e efeito. Porém, entretanto, nós vamos aliviar. Ele não vai carregar a nossa cruz. Ele vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Assim como o Sirineu lá carregou a cruz dele lá, ele também vai carregar a nossa cruz. Mas é preciso que tenhamos o quê? Tenhamos sinceridade naquilo que fazemos, naquilo que queremos. Eu errei. Vou consertar. Mas haverá sempre alguém levando você para o mau caminho. Quer ver quando você fala assim, olha, eu já senti isso. Muitas vezes amigos meus, aqueles amigos que a gente era cachaceiro na época, né? Falava assim, não vai, rapaz, vamos tomar uma ali dá mais resultado do que você ir assistir uma palestra. Mas eu fui persistente, estou até hoje, há 23 anos, tá? Se eu fosse ouvir a voz das trevas, até hoje, ou talvez eu já estaria no outro plano, invisível lá e espiritual, sofrendo muito mais do que aqui, tá? Então, eu tenho que acreditar que existe verdadeiros profetas. Eu me prego nisso aí, Paulo. Eu me prego nisso aí. Eu acredito que há muitos verdadeiros profetas. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu tenho muitos amigos que me ajudaram. E eu vou contar uma outra história para você. Naquela época em que eu estava vivendo um período de perturbação total, a qual eu estava encharcando mesmo. Eu tive alguém que olhou para mim e disse, Geraldo, vê o que você está fazendo, rapaz. Eu fui num baile e eu bebi tudo. Ixi. Mas aquela pessoa me encontrou na segunda-feira e disse, Geraldo, eu quero conversar com você. Você fez isso, e eu fiquei ouvindo. Eu agradeci a ela. Eu posso até citar o nome dela, porque é Rosângela, era minha companheira, é minha amiga da Secretaria de Saúde. Foi a única pessoa que me falou de tudo que eu precisava ouvir. Ela era uma verdadeira profeta. Porque a partir daquele dia eu nunca mais bebi nem um copo de cachaça, coloquei na boca, tá? Mas atribui-se ao momento de profeta todo adivinhar o futuro. Existem casos, existem casos. Eu vinha vindo na estrada de Chapada de Guimarães com minha irmã Leila, minha irmã Caçula e meu cunhado. E uma filhinha dela. Isso faz tempo que aconteceu isso. E ele vinha correndo muito. E eu pressentia uma coisa na frente que
eu falei, olha, Sebastião, por favor, diminui esse carro que tem alguma coisa no meio da estrada. Ele olhou para mim e continuou. Gente, tinha um carro sendo empurrado no meio do asfalto, na virada. Ele desviou desse carro, quase bateu nas pessoas que correram para o mato. Tá? Aí ele olhou assustado, minha irmã olhou assustado para mim. Como que aconteceu? Essa profecia que tinha alguma coisa lá. Essa predição que tinha alguém. Foi eu não, gente. Foi os espíritos superiores que me avisaram, pediu para me avisar. Tá? Isso acontece, gente. Acontece, tá? No sentido evangélico, o profeta tem mais extensão significativa. Diz todo enviado de Deus com a missão de instruir o homem e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Existe sim pessoas que revelam coisas espirituais. Existe. É tão natural isso, gente, que essas revelações é para que a pessoa pode não acontecer se ela tomar uma atitude e lutar contra. Pode não acontecer. Essa revelação não é para acontecer, é para a pessoa ter uma predisposição a lutar contra ela. Necessariamente não precisa acontecer, tá? Geraldinho, me corrija se eu estiver pode equivocado, mas acho que nos dias de hoje a gente tem que tomar ainda o dobro de cuidado, ou o triplo de cuidado, que é há tempos atrás, porque hoje a informação ela circula com uma velocidade incrível, né? Às vezes uma pessoa cria uma falsa informação em um determinado lugar, quando assusta, essa falsa informação acaba se tornando a verdade de muita gente que não consegue apurar aquilo, né? Então, às vezes uma pessoa vem com alguma ideia equivocada, né? Então, apresentando uma falsa profecia, aí às vezes essa ideia se propaga, né? Então hoje a gente teria que tomar muito mais cuidado ainda, né? Não resta dúvida. A gente tem que ter muito cuidado, gente, nos dias atuais, a saber até com quem que a gente está andando. Porque é uma questão de sintonia, Paulo. Tá? Se a gente estiver mal sintonizado, nós vamos ter companhia. Nós até companheiro e no plano espiritual, companhias equivocadas igual a nós, tá? Que se apraz com aquilo que nós pensamos, daquele ato que nós fazemos, tá? E é natural que nós temos que policiar, porque Jesus disse o seguinte: vigiar e orar para não cair em tentação. Mas vigiar os outros, a gente vai perder tempo vigiar nos outros, nós temos que otimizar nosso tempo, vigiar nós mesmos. E orar nós não precisamos fazer um livro de oração, nós precisamos falar: Senhor Jesus, me ajude para mim não cair nessa tentação. São pequenas palavras, mas saída do coração. Sair do coração. Vigiar nossos atos, nossos pensamentos. O que eu estou pensando? Qualquer maneira que eu estou pensando. Quem são meus amigos? O que eu estou fazendo? Nós temos que fazer isso, tá? Bom, na Epístola de São João, ele fala assim: bem amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Não, acontecendo, pá. Muitos. Conselho mal é o que a gente tem mais visto, tá? Por incrível que pareça, em alguns grupos do WhatsApp que a gente... por que eu não saio desse grupo? Porque eu tenho a oportunidade de levar uma mensagem diferenciada para eles. Porque lá só sabe falar asneira e bobagem, mostrar pornografia, mensagens deletéricas. Tá? É com eles que eu tenho que mostrar as mensagens boas, né? Então eu estou sendo o quê? O meu caminho como verdadeiro profeta, por exemplo, que todos nós somos. Paulinho, você é profeta, sabia? Você prediz alguma coisa. Nós somos alguma coisa, profeta, né, Reuter? Opa! Então é o seguinte... Ele está na produção, ali atrás. Tá? Então é o seguinte: levar tudo que é de bom para os outros, mas ter como exemplo a si próprio. Já dizia Chico Xavier, tá? Se queres mudar o mundo, começa a mudança por você mesmo. Tem uma frase também de Gandhi que ele diz o seguinte:
mais ou menos assim, que a mudança real começa de você, começa da gente, tá? A doutrina espírita não opera milagres, né? Nada, nenhuma religião vai curar ninguém se a pessoa não quiser ser curada. Ela mostra caminho, assim como Jesus. Jesus, quando veio a Maria Madalena que esbarrou nele, ele falou, sentiu-se, saiu de virtudes de mim, né, que queriam afastá-lo dali, os profetas, ele foi atrás da mulher que tinha corrimento lá, que tinha sangramento, né? Aí ela disse para ela, a tua fé te curou. Quer dizer, ela procurou ajuda, tá? E é preciso, tá? E a ciência, a doutrina espírita está baseada em três alicerces, que é a ciência, a filosofia e a religião. Revela aos homens que reagem a relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Nós temos que ter uma visão científica de tudo que acontece. Milagre não existe, sabia? Milagre não existe. Por exemplo, eu tenho 2 cirurgias espiritual. Não fui cortado e eu tenho marcas. Que posso provar qualquer hora que quiser. Tá? Será que não teve... Foi milagre? Não. A espiritualidade estava ali para ajudar. Eu tenho marcas no rim e no fígado. Tá? Filosoficamente, a filosofia de viver uma vida melhor, da gente fazer transformações na própria vida da gente, tá? Porque se eu conseguir mudar a minha vida, eu consigo mudar o mundo que está ao meu redor. Mas se eu viver aquela situação de reclamações, de lágrimas, de rancor, de ódio, eu não vou mudar nada. Que tipo de religioso sou eu? Eu tenho que exterminar isso de minha vida. Eu tenho que amar. Porque a única máxima de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Algumas pessoas falam assim, levou uma topada, foi Deus que quis assim. Caiu, foi Deus que quis assim. Deus não quis assim. Tudo é culpa de Deus, né? Culpa de Deus, tá? Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. Essa é o caminho da salvação. Salvar de quê, gente? Do corpo, de deixar o corpo? Não, gente, nós vamos deixar a qualquer hora. Mas salvar a gente de situações, mesmo no plano espiritual, tenebrosas. Será que saindo daqui acabou tudo? Tão redondamente enganado. É aí que começa, né? Aí começa tudo, tá? Bom, quem são os falsos profetas? São os que exploram o fenômeno em proveito próprio, influenciados pelos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Seus atos não correspondem com seus conselhos. Quer dizer, aconselha os outros, mas ele não faz. Tá? Geralmente, por exemplo, um pai que fala para seu filho que quer que seu filho seja um grande ser humano, estudioso, tá? Mas ele ensina ao seu filho coisas tão significativas, tão pequenininhas, que é tão séria. Por exemplo, toca o telefone, meu pai fala assim, fala para ele, fala que eu não estou. Me ensina a mentir. Me ensina a mentir, desde cedo. O pai vai com o seu filho num boteco para tomar uma cerveja, enquanto o seu filho está tomando refrigerante. Ele está tomando refrigerante hoje, mas amanhã ele vai beber também. Aí o pai fala, eu não sei onde que eu errei. Será que eu errei? O que eu fiz para meu filho se tornar-se um alcoólatra, um viciado em drogas? Você pode não ter contribuído, porque a tendência do ser humano é difícil, mudança. Mudar para melhor não é fácil. Mas nós podemos ajudar com o nosso exemplo. E muitos pais não fazem isso. Muitos pais não fazem isso. Muita mãe não faz isso. Quer ver, Paulinho? A mãe que fala para o seu filho, você não presta, pequenininho, larga daí, vagabundo, tá? Trata seu filho assim, tá? Seu filho cresce, o filho dela cresce, adolescente. Ela é uma falsa profeta. Ela veio para ensiná-lo a ser
melhor. E ela está redondamente enganada. A maneira como ele ensina. E dizer que seu filho não presta. Gente, a essência divina está em todas as criaturas. E um filho em crescimento, um filho pequeno, está sendo para ser instruído. E a mãe chega e fala que ele não presta, que ele é vagabundo, que ele não... O filho não come, não estuda, não trabalha, não faz nada. Tá? Eu até tenho um exemplo, mas eu não vou citar esse exemplo não, tá? Porque é um exemplo pessoal. Quem são os verdadeiros profetas? São os que praticam a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, a modéstia, a humildade sem ostentação. Seus atos correspondem com os seus conselhos. Quer dizer, é autêntico. Ele é digno de merecer crédito, porque a vida dele é uma vida ilibada. Onde ele vai, todo mundo conhece. Tá? Caracteres do verdadeiro profeta. Está lá em Luís, é uma mensagem de Luís, está lá no 1861, que diz o seguinte: a doutrina espírita nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, sempre morais e nunca materiais. De tudo que reveste um átomo de orgulho, fuge como de uma lepra contagiosa que corresponde tudo em que toca. Tá? O verdadeiro profeta, ele não está ligado. Nós podemos ser, não está ligado às coisas materiais. Nós podemos ter as coisas materiais, mas não podemos ser, como já diz Humberto Roder, ele já falecido, ele veio da Itália, morou em Brasília, os livros dele. Ele diz o seguinte, que nós podemos ter tudo, mas não precisamos ser escravos de tudo que temos. Tá? Escravo dos objetos, dos bens materiais. Até, por exemplo, o cara casa com uma determinada pessoa, ele acha que ele ama, ele acha que é o dono dela. Não. Ela é um ser independente, a qual está em companhia com você. Mas ela tem o direito de até de errar. E você não tem o direito de condenar. Tem um caso interessante, num livro, Irmão Hilário narra, no Centro Espírita, em que manifestou um espírito e batia na mesa. Batia na mesa. E aí o doutrinador chegou para ele e falou assim: afasta-se dele, do médium, você está perturbando. Ele falou: não afasto. Aí ele falou: em nome de Jesus, deixa o médico. Em nome de Jesus, eu não deixo. Eu te ordeno, em nome de Jesus, saia. E ele falou: quem é você para ordenar alguma coisa? Você não tem moral para ordenar ninguém a sair. Aí ele falou: levou um susto. Nessa inteirinha entrou uma senhora que estava lá no fundo, que limpava o centro espírita, colocava a toalha na mesa, tá? E veio em direção da mesa lá e falou pro espírito que está incorporado naquele médico: meu irmão, deixa ele. Aí ele falou assim: a ela eu ouço, a você não, porque ela tem moral. Muito bem. Aí ele falou assim: mas você está enganado. Eu não sou o que você pensa. Eu vim aqui justamente para falar para você, nessas condições, como obsessor. Mas eu não sou obsessor de ninguém. Eita. Você não perdoa a sua esposa até hoje, porque ela te largou por causa de outro. Perdoa ela. Foi quando ele começou a chorar. Tá? Então isso acontece, gente. Nós falamos às vezes aquilo que não temos de sentimento, escondido, mas que a espiritualidade sabe. Tá? E os verdadeiros profetas, eles sabem disso. Eles sabem disso. Gente, espera aí, calma. Falso profeta.
Para os falsos profetas, repelir sem condescência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros executivos, pregando separação e isolamento. Gente, o que tem de jeito pregado? O que você está fazendo? Larga de mão, rapaz. Sai da sua vida, você merece viver. Você precisa viver, rapaz. Vamos tomar uma, tá? Vamos tomar uma. É, o famoso tomar uma, né? Falava, de uma vira duas, de duas vira três, até virar alcoólatra, né? Para nós encerrarmos sobre esse capítulo, quem, portanto, se sentisse tentado a se explorar em proveito próprio o fenômeno fazendo passar por Messias de Jesus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Ninguém mente o resto da vida. Ele vai ser desmascarado cedo ou tarde. Ele se contradiz, tá? né? Contradiz, tá? Ele se contradiz. E eu quero que Jesus continue abençoando a todos nós, tá? Que Jesus, a luz dele, possa cair em todos os lares onde há uma contenda, onde o marido não entende, a mulher não entende o marido, onde o filho mal criado, tá? Possa viver em paz, tá? E eu peço para mim, me ajude, eu preciso. Muito obrigado. Assim seja. Obrigado, Geraldinho. Eu tenho como diz, a intimidade, né, de chamar de Geraldinho, já é tantos anos que a gente convive junto, né? Como diz, não é falta de respeito, né? Não. Um carinho, né? Você sabe uma coisa, cara? Sim. Eu tive tantos apelidos e eu nunca zanguei com nenhum deles. Meu apelido era lebre, era giripoca, era papipeva, geralmente era de rio, sabe? Geraldinho é carinhoso. Carinhoso, mais ainda. Tá certo. Essa parte o Wither vai cortar. Tá bom. Tá certo. Então vamos fazer a nossa prece, né? Você gostaria de fazer a prece pra gente? Podemos sim. Vamos aproveitar esse momento que estamos sintonizados com as esferas superiores, com Deus, com Maria de Nazaré. Pedir a eles que fortaleçam-nos no caminho do bem, que ajudem-nos a ser perseverantes, que possamos, Senhor, nos encher de luz e que essa luz possa se expandir, envolver a todos aqueles que ainda estão na escuridão. Que possamos, Senhor, ser um profeta verdadeiro, que nossa vida não seja escurecida por falsidade, Senhor. Ajuda a ser tolerante, ajuda-nos a ser compreensivo, paciencioso, e possamos, Senhor, com isto, ajudar na transformação da humanidade, ajudando a nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, antes de encerrar, só mais uma informação. Todo segunda, quarta e sexta, às 19 horas, teremos aqui a transmissão ao vivo, né, pretendemos, né, do nosso culto do Evangelho no Lar. Durante todo esse período que a gente está em quarentena, né, a gente está na situação de questão de saúde pública, então atendendo o momento, a gente vai fazer esses cultos do Evangelho no Lar. Sempre segunda, quarta e sexta, às 19 horas, tá? Ou eventualmente, de repente, se surgir a necessidade, a gente também pode fazer alguma outra live aí, né, a qualquer momento, para poder fazer o culto do Evangelho, tratar de algum tema, né, que esteja no momento. E é isso, agradecemos a sua atenção conosco, né, e vá nos acompanhando na rede social, no Facebook, Instagram, e também as transmissões que vão para o YouTube. Tá ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.